Bem-vindos! Nesse episódio de hoje, Comunicação é Poder, junto com a Adriana Esteves, que é uma facilitadora da comunicação nas relações pessoais. Nós falaremos de um assunto muito importante: comunicação é poder entre pais e filhos. Dentro dessa nova rotina, dentro dessa nova estrutura, com as pessoas trabalhando em home office, as crianças longe da escola, como é que a comunicação pode ajudar os pais e pode ajudar as mães, pode ajudar as famílias e contribuir nesse momento de muita transformação? Adriana, é um prazer novamente estar com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo com mais esse assunto muito interessante, porque, afinal, pais e filhos, né? Qual a relação de comunicação é poder nessa relação intrafamiliar que é tão importante? O primeiro aspecto importantíssimo que eu queria chamar a atenção, Lu, é que assim, o pai vem de uma família e tem umas experiências. A mãe vem de outra família que tem outras experiências. Esses dois se unem. Mas quando eles se unem antes do filho, de vir o filho, eles têm que pensar que eles têm valores que precisam se conectar e se alinhar. Porque senão, na hora que eles forem passar as informações para os filhos, um pode falar uma coisa, o outro falar outra e deixar o filho confuso. Primeira questão importante nesse novo momento que antes não aparecia com tanta força. Como hoje está todo mundo em casa 24 horas por dia, essas situações estão sendo mais evidenciadas. Então, pai e mãe têm que se alinhar com a mesma informação antes de chegar no filho. Alinhou, essa informação vai se afunilar, eles já vão combinar antes o que eles consideram certo, errado, o que pode, o que não pode. Afunilou, combinou, aí sim vai para o filho. Já é o primeiro ponto de uma comunicação chegar totalmente poderosa para o filho. Então, esse é o primeiro aspecto relevante, Lu. Então, nós temos nesse primeiro momento que os valores são importantes e isso vai além da comunicação pais e filhos, é a comunicação da família, é a comunicação entre os casais, são duas pessoas, são dois seres com valores diferentes, com criações diferentes, que precisam combinar isso, que precisam concatenar essas informações para que eles passem a mesma mensagem para os filhos. Porque o mais importante na comunicação é que o outro entenda claramente aquilo que você, como emissora, aquilo que você está falando. E quais são as dicas que você poderia deixar para os pais, para as mães, para essas famílias que estão nos acompanhando, para melhorar esse relacionamento, esse conflito de gerações que tem no dia a dia entre pais e filhos? Legal, Lu. Pensando nisso, ó, os pais combinaram, alinhou, afunilou essa informação. Essa informação vai chegar o quê? Clara para o filho, objetiva, e o filho não vai ter dúvida. Por quê? Ele pediu uma coisa, foi lá, falou para o pai passou uma informação. Ele vai lá e vai falar com a mãe vai passar a mesma informação. Então não vai ter divergência. Então ele, primeiro, ele não vai ficar confuso. Segundo, ele sabe que não adianta ele testar nenhum e nem outro, porque os dois vão falar a mesma linguagem. E uma terceira questão mais importante, Lu, ele vai ter ciência de quem ele é dentro da casa, do que ele pode e do que ele não pode fazer, do que é certo e do que é errado, quem é essa criança ou esse adolescente no mundo, porque o que deixa confuso, as crianças e o adolescente, a hora pode fazer uma coisa e a hora não pode fazer. Então, eles não entendem muito bem como é que funcionam essas questões de regras e valores. Quando esses dois combinam e falam a mesma linguagem, a mesma coisa, de modo claro e efetivo, o filho compreende. E olha o que é mais interessante. O filho já se sente conectado nessa relação intrafamiliar, e aí tem um terceiro ponto extremamente importante. O filho engaja e ele se sente tão engajado com o pai e com a mãe que na hora que esses dois vão estabelecer os limites, não pode isso, não pode aquilo, o filho já está com uma escuta mais direcionada para o pai. Porque como os dois estão falando a mesma linguagem, a mesma coisa, quando os dois vão estabelecer regras e limites, o filho já está mais atento.
Porque o tempo inteiro já foi construído anteriormente pilares, Lu, nessa relação intrafamiliar. Então, a criança vai ter mais tranquilidade. Claro que é estabelecido e construído isso todos os dias, mas ela vai ter mais tranquilidade para engajar nessa relação. Então, essas são as dicas. Falar a mesma linguagem, falar a mesma coisa o pai e a mãe, ser claro e objetivo nessa informação, não mudar em hipótese alguma. Vou dar um exemplo claro. A criança está fazendo lição de casa, está se sentindo cansado. Chega para o pai e fala assim: pai, posso jogar videogame? Só para descansar minha cabeça 15 minutos? O pai não vê importância, a mãe vê, porque a mãe quer foco. Ela acha que pode jogar só depois que terminou o videogame. Os dois têm que combinar. Se o pai falou que pode, mesmo que a mãe não concorde, ela precisa deixar naquele momento, porque ela e o pai têm que falar a mesma linguagem. Depois que passar aquelas situações, os dois conversam e falam: olha, para o nosso filho, eu acho que melhor numa próxima situação a gente não deixar, porque ele vai dispersar e pode interferir no aprendizado dele. Então é sempre assim, um não desautoriza o outro, sempre eles falam a mesma coisa. Se um teve, de repente, uma atitude que o outro considerou não adequada para aquela situação, combinem depois e sempre distante da criança ou do adolescente. Ele não pode nem ouvir, nem perceber que eles estão divergindo de opinião, porque aí tudo vai se realinhar e essa família vai estar conectada nessa relação e nessa comunicação intrafamiliar, porque comunicação é poder. Muito legal. Pais e filhos, mais um ponto muito importante no fortalecimento dessa relação, no fortalecimento dessa conexão entre vocês, utilizando as ferramentas de comunicação. Enviem as suas dúvidas para nós. O que vocês querem saber sobre comunicação? Porque comunicação é poder. No próximo episódio, nós falaremos sobre comunicação em eventos online, comunicação entre as mulheres e tem muito mais. Nos sigam nas redes sociais e aguardamos vocês. Adriana, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação e pela sua valiosa contribuição. Um beijo. Eu que agradeço a oportunidade. Um beijo, até mais.